Bom dia, meus amigos. Estamos aqui continuando as nossas aulas e as nossas conversas online, né? Quem sabe logo, logo estaremos presentes fisicamente, né? Juntos nós vamos vencer todas essas batalhas físicas e psíquicas, né? Que essa pandemia está nos provocando. Mas vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas interessantes, diferentes, que nós trouxemos para vocês como forma de a gente ficar mais atualizado, manter nossos estudos, manter nossos aprendizados, né, frente aos conhecimentos de Deus, né? Eu vou começar com uma aula com algo muito diferente, algo que eu acabei entrando em contato quando eu comecei a conviver mais com os descendentes de japoneses, né? Que é a cultura japonesa é algo muito diferente, mas tem algumas verdades muito profundas que eu acabei me identificando e fazendo um paralelo com a nossa filosofia espírita. Então, eu vou trazer para vocês uma aula que nós vamos falar sobre o conceito de wabi-sabi. Wabi-sabi é um termo japonês que, numa tradução mais simples, significa a arte da imperfeição, a arte da impermanência. E eu vou falar um pouquinho para você sobre isso. Então, aqui a gente vê uma flor, né? Linda, maravilhosa. E a gente vê uma pétala faltando. A gente vê uma pétala diferente da outra, uma mais juntinha, uma mais separada. E num primeiro momento a gente olha e fala: essa planta, essa flor não é perfeita, não está bem bonita. Não vou escolher ela, né? O que que faz a gente olhar para uma planta pura no meio da natureza e, e já julgar ela e já transformar ela em algo feio, né? Ou algo imperfeito, né? É o nosso processo cultural, o nosso processo educacional que busca sempre a perfeição, sempre o belo, né? Sempre o que não há errado, né? Sempre o impecável. E isso nos faz almejar muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo nos causa muito sofrimento esse tipo de pensamento. Então, o que que é perfeição, né? A gente fala, a gente busca, nós somos filhos da doutrina espírita que derivou do catolicismo, né? Que derivou lá do cristianismo primitivo. Nós somos uma religião que busca sempre o contato mais próximo com Deus e a gente aprendeu através das evoluções, das reencarnações, que o espírita está buscando sempre a perfeição. Então, é um ideal que reúne todas as qualidades e não tem nenhum defeito. Aquilo que alcançou todas as potencialidades. É o que a gente espera como espírito um dia alcançar, na verdade. Então, esse conceito de perfeição, ele ainda é uma ideia. Ele é algo que a gente cria num plano das ideias, como Platão explicava bastante. Tem um mundo real e tem um mundo das ideias. No mundo das ideias, a gente pode ter esses conceitos perfeitos, né? E essa condição, neste mundo, ela não pode ser alcançada, mas a gente sempre busca almejá-la, né? E essa é a ética do homem moderno, do homem ocidental. A gente nunca vai conseguir ser perfeito, mas a gente vai chegar o mais próximo dessa perfeição possível e vamos exigir de nós e dos outros o mais próximo dessa perfeição. Hoje em dia, na linguagem profissional, perfeição pode ser definida não como não ter defeitos, mas sim como algo ou alguém que apresenta defeitos, mas esses seus defeitos eles podem ser ofuscados pelas suas qualidades. Os seus defeitos eles são tão pequenos e as suas qualidades são tão grandes que ele é quase uma pessoa perfeita.
né? E a gente começa a trabalhar para esconder esses nossos defeitos, essas nossas imperfeições e amplificando cada vez mais o nosso conceito das nossas qualidades, né? Para mostrar isso para os outros, né? A gente busca também na perfeição conhecer todas as áreas, fazer um trabalho perfeito, fazer um estudo perfeito, acertar tudo, estar com o corpo bom, estar com conhecimento, né? Essa pessoa é perfeita naquilo que ela faz, né? Isso é algo que a gente, apesar de não conseguir alcançar nunca, é algo que está sempre na nossa tônica, na verdade. A gente, como descendentes da civilização ocidental, já no renascentismo, a gente busca a beleza extrema do corpo, das imagens, das ideias. Aqui são uma são escultura do Michelangelo, né, o Davi de Michelangelo, e aqui é a Vênus de Milo, que é a escultura que buscam os ideais máximos da perfeição. E isso é muito complicado para nós, porque ninguém se parece com eles, né? Então as pessoas acabam, aqui eu coloquei uma outra imagem, uma pessoa, uma mulher normal, tentando recortar nela, tentando diminuir nela as medidas para que ela fique mais próxima à boneca Barbie, né? Porque a gente vai criando no nosso inconsciente, na nossa sociedade, esses ideais, né? Essa, essa imagem de algo perfeito, de belo, tanto na parte física, quanto na parte intelectual, quanto na parte moral. E como a gente não é, a gente tenta se recortar, a gente tenta se transformar. E como a gente não consegue de uma hora para outra, a gente, na verdade, acaba tentando esconder aquilo que é imperfeito, aquilo que é errado em nós, né? Nos tornando pessoas pela metade, quando a gente estamos frente aos outros. Se não se pode oferecer a perfeição, a gente não pode exigi-la de ninguém. Essa é a grande tônica da nossa conversa hoje. Como vocês viram, a perfeição é uma ideia muito bonita, que quem sabe um dia a gente vai poder entender o conceito do que é a perfeição. Mas nesse mundo a gente não consegue, né? A gente, apesar de querer exigir, a gente não consegue. Se a gente não consegue em nós a perfeição moral, perfeição intelectual, a perfeição corporal, a gente não tem o direito de exigir isso dos outros, ou de outra religião, ou de outra fé, ou de outro trabalho. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente crie ideais inalcançáveis, gerando muita frustração, sofrimento, decepção e dor para nós, né? Aqui eu vou falar sobre o Lao Tzu, que ele falou uma verdade muito interessante, né? Se todos na Terra reconhecerem a beleza como bela, desta forma já se pressupõe a feiura. Se todos na Terra reconhecerem o bem como bem, deste modo já se pressupõe o mal, porque ser e não ser geram-se mutuamente. É um filósofo chinês que fez o Tao Te Ching, tá? Por que eu trouxe isso para vocês? Porque vocês também são, nós somos filhos da religião judaico-cristã. E lá na Gênesis, né, quando o Adão e Eva estavam no paraíso, a Eva comeu a maçã, né? E o que é a maçã? É o simbologismo do bem e do mal, né? É a maçã do conhecimento, a maçã do pecado. O que é isso? É do bem e do mal. A partir daí, quando ela comeu a maçã, ela começou o julgamento. Ela se sentiu bela, ou se sentiu feia, ou julgou o outro. E naquele momento a gente caiu do nosso paraíso, porque a gente começou a criar comparações e julgamentos, criar ideais onde não existem, criar pensamentos onde diferem da naturalidade das coisas, tá? A própria ideia da perfeição gera a imperfeição. A própria ideia do certo gera o errado. A própria ideia do que é o bem imediatamente gera o mal. A gente, para criar uma polaridade na nossa cabeça, automaticamente a outra vem na mesma medida.
porque na Terra é tudo equilíbrio. Quando sobe muito alguma coisa do bem, vem alguma coisa do mal no mesmo nível, bem e mal, né? Então, o Wabi-Sabi é um conceito que tenta trabalhar um pouco isso, e essa visão oriental, japonesa, eu achei muito interessante para poder nos ajudar a tornar a nossa vida um pouco mais leve. Então, o Wabi-Sabi é uma expressão japonesa que define que podemos encontrar a beleza que mora nas coisas naturais. O termo é quase intraduzível. O Wabi-Sabi é um jeito de ver as coisas através da ótica da simplicidade, da naturalidade e aceitação da realidade. O conceito surgiu no século XV, então tem uma história muito bonita. Um jovem, Rikyu, queria aprender complicados rituais da cerimônia do chá. Ele procurou então um grande mestre, Takeno Jo. Para testar o rapaz, o mestre mandou que ele varresse o jardim. E esse Rikyu limpou o jardim até que não restasse nenhuma folhinha fora do lugar. Ficou perfeito. Ao terminar, então, examinou cuidadosamente o jardim impecável, cada centímetro varrido, cada pedrinha no lugar, todas as plantas aparadas e ajeitadas. Então, antes de apresentar o resultado ao mestre, Rikyu, ele chacoalhou um tronco de uma cerejeira e fez com que algumas flores dessas caíssem pelo chão. Ele deixou as florzinhas caírem no chão. E esse mestre Jô, impressionado, admitiu o jovem então no seu mosteiro, e esse Rikyu se tornou um grande mestre do chá, e ele é reverenciado como aquele que entendeu a essência do conceito Wabi-Sabi. Ou seja, a natureza, a própria a efemeridade daquela cerejeira, a flor caindo no chão, aquilo mostra a beleza da naturalidade daquela planta. E se a gente tentar tirar aquilo do chão, a gente vai tirar a essência do que é o que a cerejeira faz, da própria função daquela planta, da própria função da natureza. Então, os mestres japoneses, com a cultura inspirada nos ensinamentos do taoísmo e do zen budismo, perceberam que a ação humana sobre o mundo deve ser tão delicada que não impeça a verdadeira natureza das coisas de se revelar. A gente pode trabalhar um jardim, mas permitindo que a essência de cada planta, que o potencial natural de cada pedra, de cada paisagem e de cada pessoa, de cada material, como barro, como madeira, como qualquer outra coisa, inclusive as pessoas, possam se revelar naturalmente. E que a natureza, tudo na natureza tem o seu ciclo: nascimento, deslumbramento, crescimento, morte. Todos nós somos efêmeros e frágeis, aparentemente imperfeitos, mas tão belos e únicos que se tornam nossa maior qualidade. Olha que linda essa imagem. No meio do cimento, a vida crescendo, se organizando do jeito que ela pode. A gente consegue encontrar a beleza de Deus aqui em uma perfeição, né, em tudo que Ele faz. Não olhando com os olhos julgadores de querer cortar essa plantinha e reparar o cimento, mas percebendo que o próprio tempo, que a própria natureza, que a própria vida vai criando o seu espaço nas coisas, vai encontrando os seus caminhos. Os monges zen budistas do Japão perceberam a beleza e elegância que existe em tudo que é tocado pelo tempo. Uma velha tigela de chá, um musgo cobrindo as pedras, a madeira envelhecida, um antigo móvel, uma árvore moldada pelo vento, inclusive nós, nosso corpo, nossas rugas, os nossos cabelos, nossa própria mente, que vai mudando, vai envelhecendo e vai criando novas tonalidades, novas cores, novas nuances dessa perfeição, dessa efemeridade que é a vida, essa maravilhosa vida, né? Olha essa planta que linda. O pinheirinho não conseguiu ficar retinho, ele ficou um pouquinho para o lado, mas mesmo assim ele criou toda uma relação profunda com a pedra, com o vento e com a paisagem, tornando algo totalmente único. Perfeito, como é que a gente pode criar uma palavra de perfeito aqui, né? Olha a delicadeza da madeira se abrindo, os seus veios envelhecendo, os musgos e os líquens crescendo. Isso vai dando uma noção
do que o próprio tempo, apesar de fazer a decadência dos materiais, ele também trabalha em conjunto para criar uma nova realidade, uma realidade que a beleza do própria efemeridade, a própria, impermanência da gente aqui, das coisas aqui, de tudo que a gente faz, um dia não vai estar mais aqui, mas a beleza estar aí, né. Olha as plantinhas crescendo nas calçadas, as portinhas envelhecendo pelo tempo, né, as tigelas usadas, né, as folhas caindo do outono, né. Os japoneses utilizam essa filosofia do wabi-sabi nas suas cerâmicas, não sei se vocês percebem, as cerâmicas japonesas, elas trabalham com esses craquelados, com essas, diferenças de tonalidade, ou seja, cada peça que aquele artesão costuma fazer é diferente uma da outra. Não é perfeita, não é igual, porque aquela igualdade, ela tira a essência daquele material, ela desonra de alguma maneira aquele material. E ela permite que essa interação entre os elementos se torne mais natural possível, e aí está a beleza. E isso eu consigo ver aqui, isso me toca muito, né, e eu acabo tendo muita, percepção de o quão bonitos são essas interações entre o tempo, entre a natureza, entre os materiais. E assim essa analogia das coisas, o nosso corpo, as pessoas, né, cada um tem os seus ranhuras, tem os seus craquelados, tem os seus defeitos, tem as suas manchinhas, mas cada um é tão original e único que torna muito belo cada ser humano que está aqui nesse mundo, né. Cada diferença, cada tijolo de uma cor, tudo isso vai fazendo que tão diferente acaba se tornando tão único e tão igual, porque todos estão sofrendo as ações do tempo, as ações dos sofrimentos, as ações dos danos, e isso vai fazendo com que a gente vai ficando moldado de uma maneira única, né. Olha que bonito o outono, as folhas caindo, né. Então a arte da imperfeição começa quando a gente reconhece e aceita a nossa condição humana transitória. A gente não pode exigir algo da perfeição aqui na Terra, a gente pode entender cada ser humano como perfeito por si só. Nós somos uma perfeição da obra divina. Nós já somos perfeitos. Precisamos aprender a aceitar as nossas falhas, entender elas, com a graça e humildade com que aceitamos as nossas qualidades. Isso é o auto-perdão, é o amor próprio. É percebermos que tudo está em seu devido lugar, tudo está certo. Todas as partes são importantes, todas as pessoas, todas as filosofias, cada um que vai ocupando o seu espaço vai criando esse craquelado único das nossas relações. Tudo tem o seu valor. Na perfeição de Deus não há lugar para imperfeito. Tudo e todos já são perfeitos e completos. E nós estamos nesse mundo das polaridades para angariar conhecimento, aumentar a nossa consciência, trabalhar as nossas relações e encontrar Deus em nós, que é essa visão maravilhosa da sua obra, que não tem como não ser perfeita, né? Só que o perfeito num sentido de que tudo está no seu devido lugar. O Abi sabe, na natureza todas as coisas são transformáveis, todas as coisas são imperfeitas, todas as coisas são incompletas. A beleza pode estar escondida na rusticidade, a grandeza existe nos detalhes despercebidos, a aceitação do inevitável, a apreciação da ordem natural. Olha que bonito uma pintura de aquarela, quanta imperfeição, quanta conexão, e a gente percebe aí uma fluidez, uma aproximação com a realidade, né. Olha o trabalho do vento e da água nas pedras, a luz, é toda a irregularidade, toda a originalidade da natureza para fazer algo único. Como é que a gente pode classificar algo assim? Se você exigir a perfeição em qualquer ser humano, irá criar problemas para você mesmo e para o outro, e a sua vida não será nada além de sofrimento. A serenidade não é encontrar tudo perfeito do lado de fora, mas é quando a gente aprende a olhar para dentro sem nos assustar. A gente aprende a olhar para essas grandes imperfeições que estão em nós, mas transformando elas não como imperfeições, mas como a nossa originalidade, o nosso trajeto, a ação que o tempo
das encarnações e encarnações e encarnações causou na nossa alma e fez a gente do jeito que a gente é. Nós somos uma flor única, nós somos uma tigela única, nós somos uma árvore única. E essa árvore única, ela tem o seu espaço e ela tem a sua verdade. E se a gente entender a plenitude disso, a gente vai poder se relacionar melhor com os outros e aumentar cada vez mais a nossa consciência e conexão de amor entre as pessoas, entre a natureza, entre os animais, né? Veja aqui os jardins, um mais bonito que o outro, todos muito diferentes. Muito obrigado. Agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui nessas aulas online. Espero que logo, logo nós estejamos todos juntos presentes. Um bom domingo a todos.